principal negociador do Irã disse hoje que nenhum acordo será aprovado até que os direitos de Teherã sejam garantidos. A declaração foi divulgada pela mídia estatal iraniana. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Kalibaf, ele afirmou que os diplomatas do país não confiam nas palavras e promessas do inimigo. A CNN apurou com autoridades americanas que os países chegaram a um consenso sobre o acordo provisório para estender o cessar-fogo por 60 dias. Mas uma lista de exigências feita pelo presidente Donald Trump na última sexta-feira sobre o Estreito de Hormuz, o programa nuclear iraniano e ativos iranianos congelados gerou críticas de Teherã e colocou o status do acordo em dúvida. E a gente segue falando da negociação entre os Estados Unidos e o Irã sobre um acordo para encerrar essa guerra. Agora com o Tiago de Aragão, que é CEO da Arco Advice Internacional, que já está aqui comigo. Tiago, meu querido, bom dia, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, é um prazer. Tiago, mesmo a gente não tendo uma certeza sobre esse acordo, a gente teve durante esse mês de maio uma queda acentuada, aliás, do petróleo, que acumulou, se não me engano, foram 13% de queda ao longo, 13 ou 17% de queda ao longo de todo esse mês de maio. Tudo bem que a gente tinha um preço, a cotação do petróleo ali bastante esticada diante da situação dessa guerra no Oriente Médio, mas a gente ainda tem muita incerteza sobre qualquer possibilidade de acordo concreto entre as partes. Você vê um certo otimismo nesse momento, ou todo o risco já foi embutido realmente no mercado, ou há um otimismo além da conta para essas negociações entre Irã e Estados Unidos, na tua visão? Olha, existe um otimismo que também pode ser considerado além da conta, porque ele é baseado muito mais em especulação do que necessariamente em informação concreta que está colocada na nossa frente. As informações concretas que nós temos é que o Irã e os Estados Unidos, eles ainda estão em páginas diferentes em relação a chegar a um acordo. Isso não quer dizer que um acordo não pode ser chegado, não pode ser atingido. Mas o que fica muito claro é que não existe ainda uma simetria entre Irã e Estados Unidos do que eles querem alcançar. Agora, segundo, por que existe uma expectativa positiva? Expectativa positiva, ela é baseada em cima do problema original do início dessa guerra. Como a guerra ela não tem um fundamento claro para existir, ninguém sabe qual que é a real razão que os Estados Unidos começou isso, porque a razão mudou muitas vezes desde o início. O que se sabe é que os Estados Unidos acreditava que isso ia durar muito menos do que vem durando. Então, do mesmo jeito que ela começou sem uma razão muito clara, ela pode terminar sem uma razão muito clara também. Ou seja, entende-se no mercado, principalmente com os clientes que eu converso em Nova York, que o Trump ele quer terminar a guerra o mais rápido possível e ele quer que o Irã lhe dê alguma razão plausível para que ele aceite um acordo. O problema é que o Irã descobriu que tem um poder inacreditável nas suas mãos, mas maior do que ele imaginava que tinha. Então, esse acordo ainda fica um pouco balançado. Uhum. Agora, até que ponto as limitações políticas internas, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, Tiago, dificultam concessões? Há espaço político para que Trump e o regime iraniano façam concessões sem que eles se pareçam enfraquecidos diante de seus respectivos públicos? Passo tem, né? Porque o público central que apoia o Donald Trump está preparado para aceitar qualquer explicação que ele der, né? E o público que não necessariamente apoia o presidente Donald Trump, esse quer um resultado direto na bomba da gasolina e no preço dos produtos. E que isso seria atingido com um cessar-fogo mais longo e até mesmo com uma solução. O que parece é que, como existe uma exaustão dos dois lados, os Estados Unidos sem saber como avançar e o Irã cansado, né, precisando de alguma forma tentar retomar algum tipo de normalidade, esse impasse ele permanece. O Irã ele percebe que a vontade do Trump de encerrar o conflito é muito maior que a cada dia que passa fica muito maior. Então o Irã entende que ele pode tentar tirar algum tipo de concessão dessa história.
O principal objetivo do Irã nesse processo de negociação é, primeiro, manter a soberania em relação aos seus portos, em relação à navegabilidade do Estreito de Hormuz, mas também de reaver muito do seu dinheiro que acabou sendo congelado pelos Estados Unidos. Então, reavendo grande parte disso, é algo que pode dar uma linha de vida para o regime iraniano, que está financeiramente com muitos problemas, e eles entendem que um acordo que libere esses fundos seria o acordo ideal para o Irã no momento, e é algo que os Estados Unidos ainda não quer aceitar, mais especificamente algumas pessoas dentro do governo americano. Isso dentro do ponto de vista iraniano. Agora, do ponto de vista americano, Tiago, qual que é o principal obstáculo ainda? Continua sendo o programa nuclear iraniano ou existe alguma outra divergência estratégica igualmente relevante? Existem algumas divergências estratégicas. Primeiro que o Irã ele tentou atrelar nas negociações a paralisia dos ataques de Israel em relação ao Líbano, mais especificamente no Hezbollah. Isso é algo que Israel não aceita. E como Israel é um sócio dos Estados Unidos nessa guerra, fica muito difícil os Estados Unidos realizar um acordo com o Irã, onde ele tem que garantir a promessa de Israel nesse determinado ponto. Então, isso é um problema. O programa nuclear, isso é um grande ponto de interrogação, porque há mais ou menos um ano nós percebemos e acompanhamos uma operação militar dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã, com bombardeios, que Trump anunciou que o programa iraniano estava completamente destruído. Quando volta 6 meses depois para a operação, onde o foco inicial e principal da narrativa do Trump é acabar com o programa nuclear iraniano, fica uma dúvida de o que restou, como que isso funciona. Qual que é o objetivo que os Estados Unidos quer atingir nesse momento? E aí é que fica essa dúvida no ar. Ninguém sabe a que pé está o programa nuclear iraniano. O Trump ele fala que se não tivesse bombardeado, iniciado essa operação, o Irã podia ter uma bomba atômica em 2 a 3 semanas, que é algo difícil de acreditar, porque não funciona assim o processo de construção de uma bomba atômica. E agora a pergunta que fica é: o Irã ele quer pelo menos uma concessão verbal do Irã de que o Irã está disposto a paralisar todo o seu programa nuclear. Na prática, se isso vai acontecer, não dá para saber. São ao programa nuclear. E tivemos mais alguns fatos ocorrendo, até numa reportagem da CNN Internacional desse domingo, contando que o Irã voltou a acessar parte dos seus estoques de mísseis após reabrir estruturas subterrâneas que foram atingidas pelos Estados Unidos, né, que ali cantou vitória dizendo, olha, acabamos com os estoques de mísseis do Irã, mas não é o que parece pelas imagens de drones que foram conseguidas nesse final de semana. Desse ponto de vista, considerando então esse atual impasse, Tiago, das negociações, a continuidade dos ataques, porque mesmo os dois lados dizendo que a trégua ainda prevalece, é uma trégua muito frágil, porque ataques ainda acontecem principalmente no sul ali do Irã. Qual hoje é o cenário mais provável para os próximos dias, pensando aqui dessa semana em diante, entrando agora nesse mês de junho? Avanço diplomático, manutenção de um impasse? Ou a gente aumentar essas tensões militares com novamente o Irã acessando estoques de mísseis? Os estoques de mísseis que o Irã acessou, mais os drones que fabrica, em contato com pessoas que estão de governos da região, eles falam que os drones iranianos eles custam mais ou menos entre 5 e 8 mil dólares para fazer e são feitos em qualquer lugar. São extremamente baratos e eles conseguem produzir um volume industrial semanalmente. Então, isso, mais esses estoques de mísseis, eles, no momento, o objetivo do Irã não é utilizar, mas isso aumenta o poder de barganha do Irã na negociação para ou uma extensão de cessar-fogo com os Estados Unidos ou uma paralisia. Os Estados Unidos, eles falam sobre aumentar uma pressão militar, mas na prática não tem mais muito o que bombardear no Irã. E uma invasão militar está completamente descartada. Nunca na história nenhum país conseguiu invadir de uma forma bem-sucedida o Irã. E os Estados Unidos sabem disso. Então eles não estão dispostos a ir por esse caminho. O mais provável que ocorra é ou uma negociação conclusiva, que hoje parece muito difícil, uma extensão do cessar-fogo para que ajuste os pontos de uma negociação conclusiva,
Isso é o ponto de mais probabilidade no momento. Agora, a grande pergunta que fica é: Israel vai cooperar com os Estados Unidos em relação ao Líbano para que esse acordo seja atingido? Ou o Irã vai manter o Líbano como parte das negociações com os Estados Unidos também? Essas são perguntas que ficam, mas a tendência hoje é que um cessar-fogo pode ser ampliado para que se dê mais tempo para chegar num acordo. E chegar nesse acordo hoje é o objetivo dos dois países. Nenhum dos dois países estão interessados em manter uma luta. Perfeito, nós conversamos com o Thiago de Aragão, CEO da Arco Advice Internacional. Sempre bem-vindo, meu querido, por aqui. Obrigada pelo seu tempo. Bom domingo. Até uma próxima. Muito obrigado para vocês também.